Olá, meu nome é Letícia e o projeto que eu vou apresentar é intitulado Peptídeos sintéticos derivados da proteína 1 da superfície de merozoítos de Plasmodium vivax como potenciais biomarcadores específicos para o diagnóstico de malária vivax. A malária humana é uma doença causada por protozoários parasitas do gênero Plasmodium e transmitida pela picada das fêmeas do mosquito do gênero Anopheles. Hoje, a doença apresenta uma elevada taxa de mortalidade e morbidade, considerado um problema de saúde pública mundial, principalmente em países periféricos e em desenvolvimento. Por isso, um bom diagnóstico é necessário. Alguns testes diagnósticos que estão disponíveis hoje possuem algumas limitações. A gota espessa, por mais que seja o padrão ouro atualmente, possui uma menor sensibilidade em situações de baixa parasitemia, por exemplo. E os testes de diagnóstico rápido, os RDTs, são direcionados para a detecção de Plasmodium falciparum e não permitem a detecção exata das infecções por vivax. Com isso, para suprir essa necessidade de novos testes com uma alta sensibilidade e que permitem um diagnóstico diferencial entre vivax e falciparum, nosso projeto avaliou-se duas partes, os peptídeos 70 e 314, provenientes de uma proteína denominada PVMSP1, que está presente na superfície do estágio evolutivo do ciclo de vida do Plasmodium vivax, chamada merozoíto, podem vir a serem potenciais biomarcadores sorológicos e de exposição à malária vivax. Anteriormente, nosso laboratório sequenciou os aminoácidos da PVMSP1 por meio de uma técnica denominada spot síntese, em que os peptídeos presentes foram utilizados em um mapeamento de epítopos com o objetivo da detecção de sequências imunodominantes, e posteriormente foram identificados dois peptídeos, o P70 e o P314, que apresentam alta reatividade e seletividade para anticorpos de pacientes infectados por vivax. Realizamos nesse projeto um ensaio de imunoabsorção enzimática ELISA para dosar anticorpos IgG contra os dois peptídeos citados em 3 grupos de pacientes, infectados por vivax, infectados por falciparum e não infectados, e, por fim, analisamos nossos dados estatisticamente. Os resultados do teste de ELISA mostram, na figura 1A, os níveis de IgG contra o peptídeo 70 e a gente observa uma maior resposta de anticorpos em indivíduos infectados com vivax em comparação a pacientes infectados por falciparum e não infectados. A figura B também mostra o resultado parecido de IgG contra o P314. A figura C, a gente avaliou se os peptídeos podem ser usados em várias condições de transmissão de malária, para ver como é que eles se comportam em 3 áreas endêmicas diferentes. E a gente não observou diferenças significativas entre as áreas. Nós só conseguimos observar uma maior resposta do P314. Na figura 2, nós avaliamos se existe uma associação entre a resposta de anticorpos contra P70 e contra P314 e a parasitemia. Os gráficos mostram a existência de uma correlação positiva entre os níveis de IgG contra os peptídeos e a parasitemia. Note que os gráficos estão em uma escala diferente, mas a gente consegue observar que o P314 tem uma maior correlação. Na figura 3, avaliamos a eficácia dos testes de ELISA. Analisamos a sensibilidade e a especificidade dos peptídeos. Os gráficos A e B estão relacionados ao peptídeo 70 e C e D ao 314. Constatamos desempenhos bem próximos na diferenciação de indivíduos infectados por vivax de não infectados, B e D, e também de infecções por vivax e falciparum, os gráficos A e C, demonstrando que apesar de haver um nível maior de anticorpo contra o peptídeo 314, ambos apresentam performances bem parecidas. Por fim, concluímos que o Plasmodium vivax é a espécie mais prevalente de parasitos da malária humana no Brasil e mais bem distribuída pelo mundo, e por esse motivo, novos métodos diagnósticos específicos e alternativos aos já existentes são necessários. Nossos resultados evidenciam que os peptídeos 70 e 314 são sim capazes de diferenciar indivíduos infectados por vivax daqueles infectados por falciparum e também de indivíduos infectados daqueles não infectados, demonstrando um potencial biomarcador de infecção de malária vivax, podendo ser utilizados em testes sorológicos em áreas endêmicas de malária. Com isso, deve-se considerar o uso destes potenciais biomarcadores em grande escala, incluindo o desenvolvimento de ensaios clínicos, estudos amplos para testar e determinar a sensibilidade e especificidade. Eu queria agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais, à Pró-Reitoria de Pesquisa, à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ao CNPq, à FAPEMIG e à CAPES. Obrigada!